Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindas à nossa nova aula de interpretação, é a continuação da interpretação do blazer. Na aula que eu vou gravar agora, né, que a gente vai fazer agora, eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz a gola do blazer e os outros detalhes que a gente vê na peça, como por exemplo o bolso, as marcações do lugar dos botões, enfim. Então aqui em cima da mesa, como vocês podem observar, eu já gerei cópia dos moldes que eu tinha feito, representação exata, só que sem essa dobra e tudo mais. E eu também já escrevi aqui nessa parte da lateral as informações necessárias, tá? Eu quero que vocês observem aqui, ó, que eu marquei os pontos que eu vou fazer os piques de união. Elas são a representação de onde eu passava essas linhas. Então, para eu não precisar copiar todas as linhas de novo, eu fiz um pontinho, né, uma marcaçãozinha, porque depois eu sei que esses pontos têm que se encaixar com esses no momento da costura, tá? Então, antes de começar a fazer a parte central da frente aqui, né, que é a gola e tudo mais, a gente vai fazer a marcação da posição do bolso no molde, né, porque a gente vai ter que passar isso pro tecido pra gente poder fazer esse bolso. Então, a gente repara aí na foto de inspiração que esse blazer ele tem um bolsinho lateral e que ele não é reto, ele é na diagonal, ele é um pouquinho inclinado. O que eu observo é que ele é para baixo da cintura, eu imagino que ele deve ser aí uns 10 centímetros para baixo da linha da cintura e ele deve ter entre 10 e 12 centímetros de abertura. Isso vai ficar muito a critério de vocês, a largura que vocês querem esse bolso, a abertura que vocês querem esse bolso, tá? Então eu vou fazer isso. Eu vou marcar aqui o meio da minha cintura só para eu me basear, tá? Eu marquei aqui a linha da cintura para eu poder fazer isso. Então aqui eu tenho quase 15 centímetros, eu vou marcar 7,5 mais ou menos. E a partir daqui eu vou descer 10 centímetros. Vou marcar um pontinho, só para eu ter um ponto de guia para fazer o meu bolso, tá? Isso não é uma regra nem nada, é só para eu poder me organizar nos meus pensamentos. Eu não devia ter colocado a marcação aqui antes, mas eu já coloquei, então eu vou desenhar por cima. E aqui eu vou fazer um bolso de 12 centímetros. Eu não vou fazer encostado na costura, eu vou fazer ele mais para lateral que eu puder, mas não encostado na cintura, tá? Então eu vou afastar aqui uns 2 centímetros. E eu vou fazer esse bolso com uma leve inclinação. Vou fazer ele de 12 centímetros, tá vendo? Então aqui vai ser o ponto inicial do meu bolso e eu vou fazer ele inclinado igual tá lá na foto. Lembrando que essa aqui é a representação dos dois lados, então se eu for fazer esse bolso aqui, ele vai se espelhar pro outro lado do blazer também. E a gente vê que ele tem uma lapelinha, né? Que ele tem aquela parte coberta do bolso. E eu vou calcular ela com 4 centímetros. Então, para eu fazer ele bem retinho, ó, eu vou fazer ele com o meu esquadro, 4 centímetros de boca aqui, dessa forma. Então é isso, essa é a representação do lugar do meu bolso. Mais detalhes do meu bolso, o que eu vou fazer? Agora eu vou calcular a profundidade que ele vai ter. Eu vou fazer uns 10 centímetros de profundidade apenas, então eu vou pontilhar aqui nos 10, até os 10 centímetros. Mas a profundidade fica a critério de vocês, pode ser do tamanho que vocês quiserem, tá? Isso aqui é só para eu ter um guia mesmo. Prontinho, essa é a representação do meu bolso, essa aqui vai ser a lapela, depois eu vou decidir se eu vou fazer ela em curva, quadradinha, e esse daqui é o tamanho do meu forrinho que vai por baixo, que é onde eu vou fazer a abertura dele, né, a profundidade dele. Então, a minha lateral aqui tá pronta, tá bom? E agora eu vou interpretar o meu decote e a minha gola, tá bom? Quando a gente tirou as medidas da Lariana, vocês lembram que eu tirei a altura do decote? A partir aqui do ponto onde seria a altura do decote, né, do pescoço, eu calculei quanto que eu queria de profundidade desse decote e o tamanho que a gente encontrou foi de 35 centímetros. Então, eu vou medir aqui, a partir do meu decote aqui, eu vou medir esses 35 centímetros, dessa forma. Vou deixar marcadinho aqui, lembrando que isso aqui já está com o transpasse de 2 centímetros, tá bom? E agora, o que eu vou fazer? Eu vou começar a construção da minha gola. Eu vou começar a fazer de caneta vermelha para poder destacar. Então, esse ponto aqui é a altura do decote. E aqui eu vou começar a transformação da minha gola. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é acrescentar 2 centímetros nessa linha do ombro. 2 centímetros aqui, ó. Tá vendo? E vou ligar o ponto do meu decote até esse ponto.
Essa linha é a representação do lugar onde a gola dobra, tá? Então a gente percebe quando a gente usa um blazer, até na foto mesmo, que apesar dele ter uma abertura um pouco maior, ele ultrapassa um pouquinho para fazer aquela dobra bonita do blazer. E é esse ponto aqui, é o que faz a dobra. Quando o blazer estiver pronto, se eu lembrar, eu faço essa observação para vocês olharem melhor, tá? Agora, o que acontece aqui? Com o molde das costas em mãos, vocês vão medir quanto que tem de degolo. Vocês vão medir toda essa parte do degolo aqui com a fita métrica. Por que com a fita métrica? Porque você tem que medir em pé. Você vai colocar a fita ao redor de todo o degolo com muito cuidado aqui, ó, e vai medir quanto que tem esse total. O meu degolo deu 11 centímetros. E para que eu vou usar essa medida? Porque eu vou acrescentar aqui 11 centímetros desse ponto que eu acabei de fazer para cima. Dessa forma. 11 centímetros ou a medida do degolo de vocês, tá? E o segundo passo é com o esquadro, a partir aqui da minha linha do ombro, tá vendo? Eu vou fazer uma linha aqui no esquadro. Com 11 centímetros também. Dessa forma, com 11 centímetros. E também com o meu esquadro agora, eu vou sair com essa linha. Então, para recapitular, eu acrescentei 11 centímetros a partir desse ponto, e essa linha aqui eu fiz com o esquadro, tá? Podia ter sido esquadro grande, mas a partir da linha do ombro aqui, é que eu utilizei o meu esquadro aqui, posicionei, e encontrei essa linha a partir aqui do meu decote, tá? Puxando essa linha com 11 centímetros também. Então, essas duas linhas aqui, elas têm 11 centímetros. Agora, o que acontece aqui? Essa linha de trás aqui, ela é a representação da parte que eu vou costurar nas minhas costas. E essa parte, e essa linha da frente, essa primeira que a gente fez, é a representação da dobra, de onde a gola vai se dobrar para poder deitar nas costas. Nem sempre elas vão se encontrar aqui. Dependendo do corpo, dependendo da caída de ombro aqui, né, do ângulo do ombro, essa linha aqui ela pode ficar mais para cima ou mais para baixo. Mas o que importa é que essa linha de trás esteja com a medida do degolo das costas, porque é ela que eu vou costurar, tá bom? Então, o que acontece? Aí, o terceiro passo foi, a partir desse ponto aqui de encontro, eu esquadrei aqui uma nova linha, que ainda está sem medida. Porque essa medida aqui é o que eu vou determinar a largura da minha gola, o quanto que ela vai ficar deitada, tá? Sendo que aqui é a dobra, né? Então essa parte aqui, ela vai ficar por trás, vai ficar escondida. E essa parte aqui é a que vai ficar aparente, é a que vai deitar por cima e vai ficar aparente no blazer, como eu vou mostrar pra vocês no momento da prova. Então eu preciso saber quanto que eu quero de largura aqui dessa gola. Geralmente, essas golas elas vão de 7 a 9 centímetros, é mais ou menos esse o padrão, mas fica muito a critério de vocês. Eu vou usar 8 centímetros aqui, tá? E novamente com o esquadro, eu vou descer essa linha e vou fazer ela com os mesmos 11 centímetros. E por que 11 centímetros aqui também? Porque eu preciso que essa gola fique bem assentadinha de acordo com a costura ali no meu degolo, tá? Se eu fizer ela muito mais larga, ela vai atrapalhar no ombro na hora de fazer, na hora da confecção. Então eu desço ela com 11 centímetros e a partir daqui eu decido quanto que ela vai ter de largura, se eu quero aumentar ela mais, né? A partir daqui eu sou bem livre para criar. Ó, eu vou pegar a minha caneta verde para vocês entenderem que aqui eu poderia fazer o desenho que eu quisesse, tá? Aqui eu posso fazer o desenho que eu quero. A Lariana, ela não quer uma gola muito larga, porque como ela tem muito volume, a intenção é dar a sensação de alongar mesmo a silhueta. Então, o que eu vou fazer? Eu vou seguir com essa linha aqui, reta, até onde eu puder, aqui. E aí sim, aqui mais perto do ponto, né, de onde vai ser o encontro dos transpasses, é que eu vou fazer uma leve arredondada. Então aqui eu pego a minha curva francesa e vou arredondar essa gola de maneira bem harmônica, tá? Então a minha gola é a linha vermelha aqui. E agora
eu vou recortar, a minha gola tá pronta, é só isso mesmo. Na apostila tem todo o passo a passo. Lá na apostila eu dou algumas medidas prontas de acordo com o padrão dos corpos, tá? E para ficar mais fácil de vocês visualizarem. Mas o que importa é que vocês entendam a lógica mesmo. Então agora eu vou recortar essa parte da frente para vocês entenderem como é que vai ficar a situação ali em cima e o porquê que eu falei dessas medidas. Vamos lá. Olha só, pessoal, eu já recortei os meus moldes e aqui eu dobrei a linha que eu mostrei pra vocês entenderem que é essa linha que vai representar o lugar da dobra. Então, pro meu decote, né, pretendido dar certo, é a partir dessa linha. E aqui, ó, eu vou simular pra vocês a dobra da minha gola nas costas, né, como que ela ficaria nas costas. Essa linha aqui é a costura das costas, tá? E daí, o que que acontece? Vocês podem ver que a gola ela fica bem inclinada e bem estruturada, ela vai ficar bem em pé. Vocês vão ver lá no momento da construção que essa gola ela vai ficar bem em pezinha, bem estruturada. Porque a gente utilizou o ângulo de 90 graus aqui no topo, né? Que vai ser o centro das costas. O que que acontece? A partir desse ponto aqui, que essa linha aqui, ela é obrigatória fazer dessa forma, né? Tem que ser dessa forma para poder encaixar lá no molde das costas. Só que a partir desse ponto aqui, onde eu esquadrei novamente a largura da gola, se eu tivesse feito ela... Deixa eu colocar um papel embaixo. Deixa eu colocar um papel embaixo aqui para vocês entenderem, ó. Se no momento de traçar essa linha aqui eu não tivesse esquadrado e eu tivesse feito ela mais para fora, assim, isso resultaria numa gola mais deitada. Então, dependendo da peça, pode ficar um caimento legal, tudo depende da sua pretensão. Então, a partir desse ponto do decote aqui, é obrigatório sim que eu esquadre ela para cima, no tamanho do degolo, para ela poder se encaixar nas costas. Mas, a partir aqui desse ponto, que vai ser o centro da minha gola, nas costas, não é obrigatório que eu faça no esquadro. Eu não posso fazer inclinada pro outro lado aqui, porque senão vai faltar lá no momento da costura, a gola não vai bater. Mas eu posso fazer mais aberta assim, que vai resultar numa gola mais aberta também, tá? Então só para vocês saberem, e daí se vocês quiserem fazer os testes aí na casa de vocês também podem ficar à vontade. Eu vou fazer uma gola bem estruturadinha, né? A minha intenção, até porque eu vou entretelar, então eu quero ela bem estruturadinha. Mas eu queria dar essa informação para vocês, espero que vocês tenham gostado. Agora o que vai ficar faltando é eu marcar as informações aqui também. E aqui, como que eu vou cortar isso daqui? Eu vou cortar 4 vezes no tecido principal. Eu não vou cortar forro dessa parte, tá? Essa parte aqui a gente não corta forro, porque como ela vai ficar aparente, então a gente corta ela sempre no tecido principal para embutir a costura, como vocês vão ver mais pra frente, tá? O fio do tecido é o mesmo fio de construção. E agora o que fica faltando é terminar de separar os moldes de corte. Se vocês observarem, a gente passou pela primeira etapa, que é a modelagem base, a gente provou ela, fez as alterações, né? Mesmo que não tenhamos usado as alterações, vocês viram como que é. Então a gente passou por uma segunda etapa, que foi o início da interpretação, que quando a gente interpretou a base do corpo, né, fiel ao corpo, para uma base de peças para sobreposição, e agora a gente está na última fase da interpretação, que é a interpretação do blazer. E junto com isso, né, meio que em paralelo, a gente também foi gerando os moldes de corte, que são as duas partes da frente, que a gente acabou de ver, as duas partes das costas também, que a gente também já tem aqui. E agora, por último, meu último molde de corte que falta ser destacado é o modelinho do meu bolso, tanto da lapelinha quanto do forro. Eu posso usar um objeto chamado carretilha, que é esse daqui, que parece um cortadorzinho de massa de pastel, que ele serve para marcar o molde, ó. Olha só, quando eu passo assim, ele fura o meu molde e marca o meu papel, tá vendo? Existem várias formas de usar, com carbono e tudo mais, mas como eu imagino que vocês não tenham carretilha, porque eu não pedi para vocês comprarem, porque eu não sei o nível que vocês estão, então pode ser que seja um objeto útil ou não, então a gente não precisa pensar nisso agora. Como eu sei que o meu bolso é um modelo retangular, um modelo quadrado, geométrico, então eu vou tirar ele na régua mesmo, vou representar ele no novo papel de molde. Então, olha só, eu sei que ele tem 10 centímetros por 12, né?
Então, eu vou fazer aqui 12 centímetros de largura. Com o meu esquadro aqui, eu vou fazer 10 de altura. Prontinho, que isso daqui é a representação desse espaço que eu tenho aqui. Só que ele não vai ser só assim, ele vai ter uma dobra. Então, eu fiz aqui até pontilhado, ó, pra simular uma dobra. E agora sim eu vou recortar. E essa é a representação do forro do meu bolso, tá? O bolso ele é aqui dentro e da forma que a gente for costurar depois vocês vão entender. E agora eu vou fazer a representação da lapelinha, que é essa capinha que fica por cima. Então, novamente aqui, com um papel de molde, eu vou fazer um retângulo de 12 por 4. Prontinho, essa aqui é a representação da minha lapelinha, da minha capa. Eu posso decidir se eu vou fazer ele quadradinho, se eu vou fazer arredondado, o que eu vou fazer. Então, eu vou fazer ele um pouquinho arredondado aqui. Vou trazer 1,5 centímetros pra cá, 1,5 centímetros pra cá. E vou fazer aqui uma curvinha. Aí, o que acontece? Pra eu não precisar repetir essa curvinha do outro lado e não saber se vai ficar igual, o que eu vou fazer? Eu recorto, dobro ao meio. E recorto aqui essa curvinha para que os dois lados fiquem iguais, tá bom? Então, olha só, essa daqui vai ser a minha lapelinha, que eu vou pôr aqui nesse lugar. E esse aqui é o forro que vai ficar por dentro, não vai ficar por fora do blazer, vai ficar por dentro, né? Por trás. E vai ser a profundidade do meu bolsinho aqui, tá? Então, aqui também eu vou colocar tudo no sentido do fio, eu vou colocar o fio em pé mesmo. Então, aqui com o meu esquadro, eu vou marcar aqui o fio. Lapela do bolso. E eu escrevo que eu vou cortar 2 vezes no tecido, tá? No tecido principal, que é o que vai ficar aparente. Mentira, é 4 vezes porque são 2 bolsos, desculpa. Então, 4 vezes esse daqui para poder fazer as capinhas de bolso, as lapelinhas. E o forro, gente, eu vou cortar só 2 vezes, porque são 2 bolsos. E eu vou cortar no tecido de forro, tá? Então, esse daqui é o forro do bolso. E o fio também é nesse sentido, tá bom? E agora o que acontece? Agora a gente precisa tomar algumas providências, né, nesse molde para que a gente possa fazer as marcações corretas no tecido. Então, olha só, eu vou pegar todos os meus moldes aqui, frente e costas. E nos lugares onde eu preciso encontrar as costuras, que foi aqui onde eu fiz essas marcações, eu vou fazer piques, ó. Eu vou dobrar bem em cima do pontinho que eu fiz. E vou fazer um piquezinho com a tesoura. Bem pequenininho mesmo para gerar essas marcaçõezinhas aqui. Olha só, tá vendo? Aqui na cintura não tem tanta necessidade. Aqui desse lado a mesma coisa. Dessa forma, porque depois na hora de cortar o tecido e costurar, essas costuras elas têm que se encontrar aqui, tá? Aqui no lugar do bolso, eu não vou fazer pique, eu vou fazer um furinho, tá? Então, aqui com a ponta da tesoura, eu vou furar os cantinhos pra eu poder marcar no tecido depois. Pode ser com um lápis também, tá? Dessa forma. E aqui, bem no início aqui de onde tá a marcação do meu bolso, eu vou marcar uma linha paralela com 1 centímetro. Porque é nessa linha de 1 centímetro que eu vou fazer a abertura do meu bolso depois. Lá no momento da costura vocês vão entender melhor, tá? Eu vou fazer o meu pique nas costas também. Muito bem, pessoal. Temos aqui pronto todos os nossos moldes do blazer. E o que vocês podem notar é que faltou a manga, né? Então, na próxima aula eu vou falar mais sobre isso, vou dizer por que eu não fiz a manga até agora, e vocês vão entender melhor antes da gente partir aí para o corte no algodão cru, para costura e para a prova a gente vai fazer a manga também, tá? Então eu vejo vocês na próxima aula.